Boa noite, amigos. 7 horas 5 minutos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta quarta-feira de cinzas. O Rec chegou a brincar hoje na Rádio Grenal, dando feliz ano novo para as pessoas. Eu não vou ter essa audácia porque para alguns, para quem tá com muito, tipo o Dr. Elvio Henrickson, por exemplo, o ano só começa no dia 2 de março. Porque essa semana ainda, entre a quarta de cinzas, dá para esticar até o final de semana. O Dr. Elvio voltou para participar do programa, óbvio. Mas é uma brincadeira, obviamente, mas muitos já estão trabalhando e muito nesse ano de 2020, mas para muitos o ano está começando por agora. Para os colorados, obviamente, o ano já começou há tempos. É a quinta partida decisiva que o Inter tem hoje, um intervalo de 45 dias, de fato, de trabalhos do Eduardo Cudê. A grande dúvida, que vai ser confirmada daqui a aproximadamente 1h30, na reta final do programa, é sobre a lateral esquerda entre Moisés e Wendel. A informação que se tinha no início da tarde era de que o Moisés faria ainda um teste. Aí existe aquela história de o teste, às vezes é no hotel, às vezes é no próprio vestiário, mas a informação é de que ele fez o teste no hotel e não passou. Segue com dores o Moisés e por isso o Moisés ficaria fora da partida com o Wendel. Aí os colorados podem fazer sinal da cruz, pode bater na madeira, o que for, mas a informação é de que o Wendel vai começar a partida de logo mais. O D'Alessandro também deve iniciar a partida e sendo com a manutenção do Wendel, com o Moisés fora, inclusive do banco, e o D'Alessandro retornando ao time, essa deve ser a única mudança na equipe. Hoje vamos falar muito do Inter, porque o assunto Inter envolve também o Grêmio, já que na próxima semana o Grêmio estreia na Libertadores e no grupo do Grêmio estará ou Inter ou Tolima. Eu quero saber se o Dr. Elvio e o Roberto Titz, que é gestor esportivo, mas é identificado com o Grêmio, se eles seguirão na torcida pelo Inter, como o Renato disse que estava na torcida pelo Esporte Clube Internacional. O Bruno Soares, jornalista, apresentador, produtor da Rádio Grenal, também aqui conosco, e também, obviamente, do Cadeira Cativa. Mas também no assunto Grêmio tem o Everton, que sentiu hoje no treinamento, e essa é talvez uma das principais preocupações. O Matheus Henrique também sentiu, mas seria algo um pouco mais leve. Mas são duas peças importantes do grupo do Grêmio. Não devem jogar no sábado, 11 da manhã, mudou o horário da partida com o Juventude, 11 da manhã, porque o Grêmio depois viaja já no domingo para sua estreia na Libertadores. Mas enfim, este é o cenário atual. Na segunda-feira de Carnaval, e fica o convite para quem não assistiu o programa ao vivo, está na nossa página do Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, uma entrevista com o Rodrigo Caetano, que falou sobre diversos assuntos do Internacional, sobre a montagem de elenco, falou sobre o Natanael, falou sobre a possível contratação ou não do Arangues, enfim, muitos assuntos passaram também por essa entrevista. Quem não pôde conferir, pode assistir logo após terminar este nosso Cadeira Cativa. Dr. Elvio Henrickson, o senhor, assim como o Renato, está torcendo pelo Inter, prefere encarar a viagem até Ibagué, porque o senhor vai em todas. Para o senhor, uma viagem a mais é melhor, porque é mais um carimbo no passaporte. Boa noite, Maurício, Roberto, Bruno e telespectadores. Obrigado pelo convite. Para mim, que vou a todos os jogos, ter um Grenal é uma viagem a menos, é uma vantagem. O senhor quer economizar? Sim, uma passagem aérea, hotel, tempo de viagem, né? Então, para quem acompanha o clube e vai a todos os jogos, tem o aspecto de ter o Inter classificado e ter os Grenais, ajuda na logística, né? Mas tirando a questão assim, financeira e a questão de logística, eu sou a favor de Grenais. Eu acho que a fórmula, já falei aqui várias vezes, eu acho que a fórmula do Gauchão... Aquela história de 13 Grenais no ano, boa, no máximo 11 agora. Eu sou a favor de uma fórmula no Gauchão que os clubes do interior fizessem uma primeira etapa do Gauchão e tivesse uma segunda etapa com menos clubes do interior e mais Grenais, né? Então, se eu sou a favor disso pro Gauchão, por que não na Libertadores não ter uma situação de Grenal, né? É claro que a gente sabe aqui que na aldeia todo mundo torce para que
que o adversário não vá bem, que seja eliminado, mas eu pessoalmente não tenho medo de Grenal. E pegando essa amostragem... Você não chega a preferir Grenal do que enfrentar o Tolima? Não. E não ter medo é uma coisa, preferir e torcer para que tenha Grenal é outra. Respondendo a pergunta, o Tolima é bem inferior, né? Se fosse por uma preferência de pegar um adversário, digamos, menos qualificado, não há dúvida que o Tolima é um adversário bem inferior ao time do Internacional. Mas o que eu digo é que eu não tenho medo de Grenais. Eu acho até que as fórmulas tinham que ter mais Grenais, porque é o principal jogo que nós temos no estado, é jogo que é garantido, que é estádio cheio, e a amostragem que nós tivemos nesse último Grenal, ela não assusta. O primeiro tempo do jogo mostrou que o Grêmio tem um time superior. Alguém vai me dizer, mas no segundo tempo o Internacional equilibrou, teria sido melhor. Mas e a preparação física? Né? Eu levanto essa questão, não faltou para o Grêmio um pouco de perna no segundo tempo para ter o ritmo. É certo que estava quente, né? Estava demasiado, o calor estava demasiado, mas se via que o Grêmio tocava a bola ainda com uma certa lentidão, né? Que me parece que ainda não está num preparo físico ideal, né? Tendo um preparo físico ideal, eu creio que o Grêmio repetiria aquele primeiro tempo, né? E eu acho que, falando em Libertadores e essa situação agora de que vai ter que mesclar, né, Gauchão com Libertadores nessa segunda fase, eu sou a favor, como o Grêmio ainda não conseguiu ter a equipe alinhada, a equipe ideal alinhada, eu sou a favor que se tenha, que se poupe o mínimo possível. Ou seja, eu acho que o time tem que jogar. Eu acho que agora contra o Juventude, só aqueles que têm risco de lesão, para o time pegar ritmo de jogo e poder ter uma situação de a gente saber, bom, o time titular é esse, está azeitado, né? Tem muito jogador chegando, né? Jogador que está entrando e que ainda o time não deslanchou, né? O Jeromel está voltando, a dupla de zaga em seguida deve voltar. Na lateral esquerda, tá? Me parece, tá, que o Bruno Cortez, eu acho que vai ter que pegar um banco, né? Acho que tem que experimentar o Caio Henrique. No meio de campo é uma incógnita, né? Quem é o time titular do Grêmio no meio de campo, né? Mas essa incógnita eu tenho desde o ano passado. Eu não sei nem se o Renato sabia o time titular do ano passado. Mas com jogadores novos que chegaram, com uma situação de só ter um primeiro volante de origem, que é o Lucas Silva, né? Então, nem é tão de origem assim, ele é mais segundo que primeiro. Mas hoje de função... Dos três é o que mais marca, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu tenho que montar um meio de campo do Grêmio começando pelo Lucas Silva. Porque eu não posso colocar segundo volante, fazer função de primeiro volante. Né? Mas ano passado o senhor foi visto nesse programa defendendo que a dupla era Maicon e Matheus Henrique. Agora o senhor quer tirar o Maicon do time? Não. Acho que tu tá enganado. O Maicon, pela questão física, já fez a primeira volância. Hoje eu entendo que ele não tem mais condição de fazer. E o Matheus Henrique não é primeiro volante. Eu defendia a aquisição de um primeiro volante para fazer dupla e trocar com o Michel. No ano passado tinha o Michel. O Michel estava aí, que era o primeiro volante, né? Então, dentro dessa mesma linha, né, ao montar o time do Grêmio hoje, a gente tem que começar... Dentro deste conceito, né, que eu gosto de ter uma proteção de um primeiro volante típico na frente da zaga, isso não quer dizer, mas Brucutu, não sabe sair. Não, o primeiro volante que faça a sua função e que saiba sair. Não é que o primeiro volante vai ser o volante Brucutu, aquele que a gente chama, né? Então, eu acho que o Lucas Silva, ele não se pode abrir mão. E aí, a partir daí, tem Matheus Henrique, tem o Maicon, tem o Alisson, e aí eu não posso abrir mão de um outro jogador de função no meio de campo, que é o meio armador. Quer dizer, Jean-Pierre
que vai voltar mais adiante, e o Thiago Neves. Então, eu já tenho que começar eu já tenho que, pelos jogadores que nós temos, eu já teria que começar com o Lucas Silva e botar hoje o Thiago Neves, e quando voltar, ele ver quem é que está melhor que o Jean-Pierre, né? E aí eu tenho 2 lugares só sobrando, para Matheus Henrique, para Maico, para Alisson, porque no ataque eu não vejo dúvida entre o Everton e o Diego Souza na frente, né? Então eu acho que o Renato vai ter um pouco de dor de cabeça para formar esse meio de campo ideal. É o momento de estar ainda com essa dor de cabeça, Tite? Falta menos de uma semana para Libertadores. Boa noite. Boa noite. Não costumo ver o doutor sem terno, mas Hoje o pessoal nem me conheceu, não, né? Te conheceu. É que hoje também com o Dr. Elvio quase que vale aquela frase do REC, que se comprar o circo, o anão cresce. Eu acho que o Grêmio tem muitas preocupações e acho que as lesões que tu referiste no início do programa, aliás, sobre o início do programa, as 2 informações que tu deu, não tem como Cortez, Lucas, Marcos se lesionar, tem que ser o Everton. Quem se lesionou foram esses. Tá Tu não tá agorando os outros para ter lesão, né? Não tô agorando, mas ultimamente o Jean-Pierre consegue ser titular sem jogar hoje. Ele está como titular do Grêmio sem ter jogado. Tamanha é a dificuldade do Grêmio encontrar um time. Mas quando ele jogava, diziam que ele tinha que ser reserva. Para tu veres como o problema tá grande. Infelizmente, no Grêmio hoje, o departamento médico está escalando talvez melhor que o Renato. Não sei se estou meio crítico aí, mas está... Toda a programação do Grêmio esteve errada, já falei aqui. Não pode trocar um preparador físico na primeira semana de trabalho. Isso é uma falta de planejamento, não, isso é planejado. Uma irresponsabilidade. E isso é o reflexo do segundo tempo do Grenal, sem dúvida. Falei aqui também, preparação física ditou também quase o resultado do Grenal. O Grêmio quase pagou essa responsabilidade. Mas aí, pegando esse gancho do Grenal, desculpa te interromper, Tits, mas o Grêmio estava mal no segundo tempo pela parte física ou porque as 2 mudanças do Renato não deram certo? Porque no primeiro lance do jogo, o Maicon dá aquela chegada no Guerreiro, que alguns pediam cartão vermelho, mas enfim, o árbitro optou por dar cartão amarelo, e o Renato, até por receio de perder o seu capitão, tirou o Maicon, botou o Thiago Neves, que entrou mal no Grenal. Isso é fato. Aí, quando o Lucas Silva toma o cartão amarelo, imediatamente ele tira o Lucas Silva e bota o PP, que também não entrou tão bem no Grenal. E mesmo que entrasse bem, era um jogador do meio pra frente, não um marcador. Naquele momento, quando sai o Lucas Silva, o primeiro homem de marcação do Grêmio era o Matheus Henrique e o segundo era o Thiago Neves, que não voltava. E que não passou por isso o domínio do Inter? Olha, tem um fator psicológico aí que além de tudo isso que tu falou, pode acrescentar mais 2 ou 3 coisas. E uma delas é que o Inter jogou porque o Grêmio não quis jogar. Eu não tenho dúvida disso. O Grêmio tirou o pé, o Grêmio aceitou que um time de 10 jogadores... Eu vou repetir, 10 jogadores. Não eram simplesmente substituições técnicas. O Inter respeitou demais o Grêmio no primeiro tempo. E se o Grêmio entra a fim de ganhar o jogo, o Grêmio faz 2, 3 em 15 minutos, se quiser ter feito. As substituições deram errado, o preparo físico não deu certo, psicologicamente o Grêmio resolveu que 1-0 estaria bom, né, em algum momento do jogo e administrou isso e penso eu que o Grêmio precisa refletir sobre absolutamente todo o planejamento até agora. Não é uma questão só de resultados. O Grêmio perder para o Caxias, enfim, que mereceu ganhar, é uma questão de estruturação de grupo, de planejamento de ano, estruturação do departamento médico, agora essa questão das lesões, Maicon opera, não opera. Cara, tá tudo errado, ou quase errado no Grêmio. O Grêmio está correndo o risco de jogar um ano fora com uma estrutura muito interessante, demorou demais para... Eu não estou defendendo a questão da preparação física, você sabe muito bem aqui no programa, nós estamos há 2 anos devendo na preparação física, nós estamos há 2 anos sem o fisiologista ter o direito de opinar para o Renato quem deve ou não deve ser poupado, estava tudo errado. Aparentemente o ano ia começar bem. A equipe, o plantel do Grêmio não é ruim. O Grêmio tem condições de jogar de igual para igual com todos os grandes times do Brasil hoje. E
se o Renato não tomar imediatamente, rapidamente, a decisão de fazer as trocas que devem ser feitas, porque a gente sabe que a grande virtude do Renato é o vestiário. Só que isso é uma coisa para um treinador que está começando, que é um ex-jogador, que vira treinador, que tu tem que ter o vestiário, tu conhece a língua do boleiro e tal, e tomar as decisões. O Renato está sofrendo dessa síndrome como se ainda fosse um ex-jogador que saiu há 2, 3 anos do campo e precisa ter os amigos em volta. Não adianta tu ter o vestiário e não tomar decisão. Era uma decisão de campeonato. Todo mundo sabe a situação do Cortez, mas não, estão chegando agora, o PP entra aos poucos, né? Não vamos mudar, jogamos com 3, continua com 3. Não, mas os novos contratados, o Thiago tem que entrar, né? Em detrimento de outros que estão ali treinando desde o início da temporada e que podiam ter entrado. Se o Grêmio escalasse 10 jogadores alternativos que tivessem treinando desde o início do ano, tinha ganhado o Caxias. Tinha ganhado do Inter de 2, 3. Perdeu 2 já pro Caxias, e as 2 são titulares. Né? Mas aí é que está a questão. Esse é o time titular do Grêmio. O time titular com Thiago Neves, Diego, eu não sei se o PP, já nem sei mais quem vai ser o titular do Grêmio, mas esse é o time do Grêmio daqui a 3 meses. Ele não precisava ser abreviado agora. O Thiago Neves não precisava ter jogado há 2 semanas atrás. Não precisava. Daqui a Mas 3 ele meses... jogou ou entrou em campo? Por isso. Daqui a 3 meses ele vai ser titular. É isso que o Renato quer. Vamos imaginar quando? Daqui a 2, 3 meses. O Grêmio agora vai ter que mudar todo o planejamento porque não ganhou o primeiro turno. Isso significa o quê? Que o Grêmio vai ter que botar time titular em jogo do Campeonato Gaúcho, em Copa do Brasil, Libertadores, e a gente sabe que esse também não é o espírito do Renato. Ou seja, aquela história de que vamos ser campeão brasileiro, que o presidente diz que esse ano vai ser diferente, etc, etc, já começa a se comprometer, porque ali à frente o Renato vai ter que começar a poupar. Já poderia agora fazer novas experiências, montar novos times, com a decisão, com a vaga da decisão garantida. Não garantiu a vaga, muda o planejamento. Se é que o Renato vai mudar o planejamento. Mas você acha que o planejamento e a escalação esteve de forma equivocada na final do primeiro turno, ou foi muito mais uma situação de comportamento, no caso, né? Não fugiu a palavra. Contra o Caxias, não, né? De forma tática ou foi de escalação? O Grêmio começou com 3 volantes contra o Caxias, é exemplo do que fez contra o Inter. É porque você coloca o Thiago Neves daqui 3 meses, né? Não, seria de maneira ideal. Hipótese, eu sei, mas de maneira ideal. Mas se não tem Thiago Neves e não tem o Jean-Pierre, ele colocou os 3 volantes. Não teria como fazer muito diferente disso, né? Ele já botou o Luciano junto com o Diego Souza ali, né? Funcionou mais do que esse time. Mais ou menos, né? Nesse jogo com o Luciano foi contra o Aimoré, que perdeu, né? Mas, gente, todos aqueles meninos, e eu não falo só meninos, todos esses jogadores que jogaram o ano inteiro, o segundo semestre, estão à disposição do Renato. Eles não estão nem fardando alguns, ou se estão fardando não estão entrando. É só olhar o banco e é só olhar quem não entra. O que eu estou querendo dizer, na minha avaliação, é que o Renato, para não perder o grupo, todo mundo sabe que o Caio Henrique vai ser titular. Alguém tem dúvida aqui? Não, mas a gente não vai botar ainda na final, porque tem que ser, né? Eu não posso perder o grupo. O Cortez é meu amigo, eu sou amigo do Cortez. É assim que ok? Só que isso não se toma essa decisão numa final. Final é final. Tá valendo alguma coisa, é preciso ganhar essa final. Veja, sem ser incoerente, podendo parecer ser, ganha do Caxias, bota o Thiago Neves como titular no próximo jogo, deixa jogar, pode jogar 3, 4 partidas, perde pro Juventude, faz tudo. Por quê? Porque daí não precisava ganhar mais, agora precisa, vai ter que enfrentar o Inter numa condição que a gente não sabe qual é, precisando ganhar. Se não ganhar, perdeu o Campeonato Gaúcho. Mas, Maurício, tu pergunta o time do Renato se ele não sabe, ele tem muitas opções. Eu acho que o Renato tem o time na cabeça já. É claro que a temporada pode desmentir ele, como já desmentiu no caso do André. Ele insiste muito e depois as atuações acabam desmentindo. Mas eu acho que mesmo com o Jean-Pierre de volta, o Thiago Neves vai ser titular, porque é um pedido dele.
Isso eu também Sem acho. dúvida. A Não, dupla por isso de que eu vo- falo daqui a 3 meses. Sim. Embora vai ter uma dificuldade com o Jean-Pierre, né, Bruno? Sim, Mas foi assim, muito tempo parado. eu e tu sabemos também, porque o Renato tem o seu time na cabeça, que ele não vai jogar com 3 volantes. Tu tem alguma dúvida Não, disso? não vai. Não vai jogar. Não, ele mesmo já colocou isso na coletiva. que Não, quando ele já tiver perdeu um meia- todos os campeonatos ano passado, porque tinham jogos que ele tinha que ter botado 3 volantes e ele não teve coragem. E aí tu vai botar no jogo mais decisivo do ano sem treinar, sem ter jogado 3, 4 partidas. Quer dizer, essas são as coisas do Renato. E claro, hoje eu já vim meio afiado, né, Maurício? Mas eu sou um favorável à permanência do Renato como técnico. Já disse isso aqui no início da temporada. Só que o planejamento agora tem que ser alterado. Fazer de novo, aos poucos, vai complicar a vida Mas do pra- Eu Renato. sei que tem gente que vai me chamar de colorado por eu falar isso, mas já não é mais unanimidade o Renato nos grupos de gremistas. Não, cada vez menos é A cada vez surgem, assim como surge de um lado uma corrente defendendo, não, o Renato, num ranking que foi divulgado por um site que ninguém sabe qual é o 5º melhor técnico do mundo. Isso é um fato. 50% da torcida do Grêmio defende isso. 30% do outro lado já fala, mas ele tá escolhendo errado, porque tá botando muito bruxo, Só porque não sei o quê. que aí tem que fazer uma avaliação exata, né, Maurício? A gente não pode daqui a pouco, depois do Grenal, dizer que ele é o melhor técnico, que ele é o treinador ideal, e depois que perde pro Caxias já é o boleirão, não é treinador. Dizer, que vai muito do resultado. Tem que ter um né? meio termo e meio. Claro que temos ponderações a fazer, os bruxos do Renato e tudo mais. Mas não é nem 8 nem 80, né? Tem que Sem ter um dúvida. pouquinho de paciência. E aí eu pulo pro Inter para também no início da tua fala a respeito do Cudê, né? A respeito da entrevista com o Caetano. O Caetano. Eu não vi, eu estava na praia e eu vi a chamada de que ele estaria aqui. Eu não vi, eu verei a entrevista, porque eu não consigo entender como é que trazem um treinador que tem um formato de jogo e todas as contratações não convergem com a filosofia do técnico. Tu tem um sistema que é uma cópia do Atlético Paranaense do ano passado, que vem o volante buscar com meio de 2 zagueiros, que tem que sair jogando, os 2 laterais passam a ser ponteiro, e aí tu tem lá. Bom, é uma cópia. O Atlético Paranaense jogou o ano inteiro assim e jogou muitas partidas repetidamente assim e com o mesmo time, ou seja, o time titular. Aí tu traz um técnico que pensa esse formato de jogo, onde tu tem uma saída qualificada que não tem, né? Que era para entrar o menino, o Fux, e não tem. Tu tem Não qualificou essa aí. Tu tem 2 laterais que não têm o perfil de serem atacantes, de ir no fundo, de cortar para dentro, de bater em gol e não só ficar ajudando os atacantes. E aí tu tem um Guerreiro e um D'Alessandro, diferente do Atlético Paranaense, que tinha 3 ou 4, tudo bem, tinha um centroavante lá mais fixo, mas tinham 3 ou 4 jogadores de troca de função que o Inter hoje não tem. Então, eu O mais tenho próximo muita desses jogadores é curiosidade. Bosquilha e Marcos Guilherme. O mais próximo. O próprio Galhardo veio com um pouco, né? Eu questionei a contratação do Galhardo tá aqui. arquivado já. Mas o que eu estou querendo dizer é o Não seguinte, se entende por quê, né? por favor, reitero o convite, ouçam, vejam a entrevista do Caetano, porque eu acho muito estranho a preparação do Inter para um técnico que pensa da maneira com que pensa. O Tits falou no início, agora há pouco, ele estava afiado e tudo mais. O Inter tem que estar afiado hoje em campo, não pode ser como o Rec, que foi hoje lá na Mesartes e tentou jogar sinuca. Vamos só mostrar um trechinho do Rec tentando jogar. Ó. Meu Deus do céu. A bola só bateu na trave. Ali, ó. Nossa Senhora. Bom, mas foi bem. Não, só bateu na trave ali, ó. Não entrou uma. Isso Tem são várias gente- bolas, uma atrás da Não, outra. foram várias bolas que tem bateram ali. gente que vai dizer que a bola vermelha no gramado vermelho. Não, mas tem o Mas eu gramado tô azul longe também. de- Tem o gramado de azul. insinuar isso. A cor do material da mesa você que escolhe. Pode ser amarela, pode ser azul, pode ser vermelha. É que ali nós mostramos Essa mesa é hoje. perfeita. Esse produto, né, Da a Mesartes. Tá aí na eu- tela o Instagram eu dele. Eu conheço, eu sei Ó. que é fantástico. O cara tem que ser muito ruim para uma mesa tão boa, com uma bolinha tão boa e um taco tão bom, errar do jeito que o Rec erra. É.
Não tem. Isso é que nem discutir gramado lá que o Grêmio lá quase perdeu o jogo. Mas lá. hoje nós estamos mostrando o piso vermelho com a bolinha vermelha, porque é jogo do Inter. Sim, dia de jogo do Grêmio. Muda a cor, não tem problema. E posso dizer pra vocês, deu trabalho, mas o REC acertou, encaçapou uma bola no piso azul e uma no vermelho também, lá na mesa. Conseguiu. Foi difícil. Eu vi que, inclusive, a luz do sol já tinha caído ali. Na Mesarts, inclusive, ali, e a gente vai mostrar nos próximos dias, porque a Mesarts está entrando para o hall de parceiros do Cadeira Cativa. Então aí os contatos, o Instagram e também o telefone fixo para você obter mais informações. Dr. Elvio, que tem uma casa grande, pode botar uma mesa. Lá tem mesa, inclusive, Dr. Elvio, que é 3 em 1. Ela é de ping-pong, é de sinuca ou bilhar, você que escolhe, né? Depende de como vai ser o jogo. E também a possibilidade desta mesma mesa virar mesa de jantar. Uma mesa prático, 3 em 1. São muitas opções, tem várias fotos no Instagram, @mesarts, tá aí também o telefone na tela. E a gente vai mostrar o REC jogando Fla-Flu, ou dá pra dizer até jogando Grenal, porque os jogadores, um time é vermelho, outro time é azul, um time é azul, outro é vermelho. O REC marcou gol com os dois, antes que vocês falem qualquer coisa. Foi difícil também, e no Fla-Flu também é difícil. E hoje o Inter não pode ser que nem o REC, não pode só ficar acertando a trave. Hoje o Inter tem que botar a bola na rede. Mas vai botar. Hoje eu concordo, time do Tolima, eu gostaria, são dois olhares, né? Como torcedor, eu gostaria também de jogar contra o Tolima, nada a ver com o Internacional, simplesmente porque é um time muito mais fraco que o Inter. Ficou visível no primeiro jogo. Agora, Dr. Elvio, para não viajar, que é Grenal. Pois é. Agora, por outro lado, né, como gestor e como desportista, né, torço por um Grenal, torço pelo Inter hoje. Tenho dito muito na questão do marketing dos clubes. O marketing Grenal que os dois clubes não sabem explorar, né, um dia, quem sabe, vão saber explorar, usar as duas marcas juntos. O marketing Grenal, ele precisa ser reforçado. Ter Grenais em Libertadores são fatos históricos que ajudam a manter a marca Grenal, que ajuda a fortalecer a imagem do clássico, dos próprios dois clubes. Tomara que sejam bons Grenais, com muitos gols e com muitas situações que marquem a história do clube. E essa questão de que ninguém quer perder Grenal e que se perder tem a chacota no outro dia e tal, ganhar ou perder faz parte faz parte do jogo e faz parte da vida, né? Eu acho que se criou uma cultura, né, e de que se perder Grenal o mundo acaba, quer dizer, uma situação muito complicada de enfrentar no outro dia, né? Eu acho que a gente tem que abandonar isso aí, tem que jogar Grenal e se ganhar, ótimo, se perder administra, vira a página e segue adiante. Um cidadão que deu muitas alegrias ao Dr. Elvio e ao Tits, que são torcedores da gente Prático Grêmio, está nos assistindo. Jorge Baidec. O Baidecão, um abraço pro Baidec. Tá na nossa audiência. Tem muitas participações aqui, algumas estilo a divisão do Brasil, ame ou deixo, é mais ou menos assim com vocês hoje também aqui. Tem um aqui falando, por exemplo, o Adair Vasconcelos Miller, tá concordando com o Tits. Maurício, o Renato é nosso ídolo, tem sua estátua merecida. Como treinador comete erros. Sim, tenho admiração, mas também sei criticar as ações dele ou falta de ações. Exemplo, demorou e errou nas substituições contra o Caxias, diz o Adair Vasconcelos Miller. O João Itamar da Silva está concordando com o Dr. Elvio, está dizendo, concordo plenamente com o representante do Grêmio, o Dr. Elvio. O Lucas Silva é titular porque é o único que marca no meio campo. Renato tem que ter coragem de tirar o Maicon do seu lugar e deixar o Lucas Silva, diz o Itamar Tricolor de Cambará do Sul. O Dudu Carvalho está na bronca com o Dr. Elvio, está dizendo que não entende nada ou está se enganando com esse time horroroso do Grêmio. Palavras do telespectador, não sou eu. Por outro lado, o Carlos de Porto Alegre está dizendo que o Dr. Elvio é um gremista que ele admira muito por ser esclarecedor em assuntos do Grêmio. As suas opiniões, só que aqui vem o detalhe do porquê também é a comparação com o Brasil. As suas opiniões me agradam por fechar com as minhas. Então não é que são boas, é porque fecha com as dele. É uma brincadeira. Eu acho que um abraço pro Carlos. Eu acho que o importante é fundamentar, né? Então quando eu digo que eu acho que tem que jogar o Lucas Silva, eu estou fundamentando que no meu conceito de time eu gosto de uma proteção à frente à zaga, né? E quando eu digo, e eu acho que faltou isso pro Grêmio nesse primeiro turno, né? Comentasse aqui, o Thiago Neves entrou
entrar daqui a 3 meses. Para mim é meio estranho, porque ele jogou no Cruzeiro até 3, acho que jogos antes do último rodada, o que era 10 de dezembro que ele jogou. Quer dizer, fez todo umas férias, quer dizer, era para estar agora voando e não despreparado fisicamente. Tá? Não, mas não fala só fisicamente. E outra, eu falo do esquema do Renato. E para pegar o preparo físico e entrosamento, eu acho que ele tem que jogar. Então, se eu preciso ter num time o meio armador e jogo com volante, eu tenho 2 e 3, são 3 para escolher 2. Eu tenho o Maicon, Matheus Henrique e o Alisson. Mas o senhor acha pra que ele jogou bem deles as tem duas que, partidas? Um deles tem que sobrar, porque na Jogou frente... pouco também, Mas né, o senhor acha que ele jogou bem as 2 partidas? O Thiago Neves? Não, o Thiago Neves não entrou em campo. Mas então A A brincadeira que faziam ano passado com o Tardelli, agora Mas não. é que tem que o que botar... eu quero dizer é tem que numa botar- final de campeonato não tem que botar coisa nenhuma. Final de campeonato bota 3 gurias a correr e ganha o jogo. Acabou. Mas- E aí na segunda-feira, que foi o que eu disse, bota o Thiago Neves a jogar. Mas aí, joga 3, 4 partidas esquece. seguidas. Não, mas final. Tita, Mas é aí- claro, mas não final. era momento pra Não, ele entrar. Tite. Quando eu digo que ele tem que estar pronto daqui Mas a aí 3 tem que ter a meses... estrela do Renato. O Renato botou na final do Gauchão o André a bater pênalti, porque aí se desse o título como deu ano passado, ele era o gênio. Não foi a única vez. Botou a bater o último pênalti contra o Estudiantes também na Libertadores no ano anterior. Ele né? gosta, ele gosta. Quando se criticava muito, quando se critica muito um jogador, aí é que o Renato bota. Não, eu acho, eu assim, ó, Mas contra o Aimoré, por exemplo, não funcionou. O Luciano com o Diego Sim, mas Souza, é- isso não sim, tinha sim, armador, sim, não sem tinha dúvida. gente para fazer a saída ali. Não tinha meio armador. Se o Renato faz o esquema do Inter e do Atlético... Vou falar do Atlético Paranaense, então, que é o esquema que deu certo, embora seja mais ou menos o mesmo do Inter, embora os jogadores do meio para frente do Atlético não tenham as características do Inter, é diferente. Mas do meio para trás a ideia é a mesma. Puxa um jogador, que é o que eu comentava. Tem como jogar com o Michael se ele fizer o trabalho de líbero, onde ele vai descer para fazer a armação da jogada e quando perder a bola, ele vai à frente para fazer o primeiro contato com o adversário e não a marcação final. Só que quando que o Renato vai fazer isso? Nunca. A gente sabe que o Renato não vai mudar esse sistema dele. Então é por isso que eu digo que vai ser um problema para o Renato, como seria um problema para o Thiago Neves estar jogando agora, nesse momento. Depois do intervalo a gente debate mais, vamos falar sobre o time do Inter para hoje, que alternativas, que variações, que mudanças no elenco ou no time titular pode fazer o Cudê para buscar a classificação hoje para a fase de grupos. Já voltamos. Olha aqui, ó. Chegou, Chuzinho. Chegou pra gente aqui. Disque Pizza Suprema, ó. Mostra aqui. Aqui tem os contatos também, tá ali, ó. Vai aparecer o telefone. 3458-7854. Rua Pelotas, 1765, no centro de Esteio. Olha aqui, ó, Chuzinho. Pode deixar na tela aí, ó. Nossa, isso é sacanagem. Olha isso aqui, não ó. se faz, hein, Maurício? Pô, Que beleza. a essa hora não se faz isso. Não, o pior é a gente... Nós vamos ficar 50 minutos com essa pizza aqui do É lado. isso que eu ia dizer, nós vamos Sofrendo. até o final sofrendo com essa pizza aí. O pessoal que tá em casa tá bravo comigo porque eu mostrei, mas o pessoal pode pedir, vai chegar, vão comer antes da gente. Nossa. Não, e hoje tem jogo de Libertadores, o Inter em campo. Então, Aqui, ó, essa aqui, o Bruno Soares pode me ajudar, mas essa aqui deve ser de charge. Tem Deixa o eu dar uma amendoim, olhada. tem o doce de leite, tem o Nossa, chocolate, então que é pizza coisa de charge. maravilhosa. É isso. Essa que eu vou levar pra casa? É, bom, aí vamos negociar lá com o pessoal do Disque Pizza, ó. Que maravilha, uma pizza doce, pequenininha, mas... Aí tem o número também na tela, ó. Se o pessoal quiser mandar uma mensagem pra pedir agora mesmo, a tela entrega. 98553-9639. 98553-9639. Deixa eu mostrar outra aqui, ó. Vamos pra substituição. Essa outra acham que vai durar até amanhã, né? O Bruno Soares acha que ela vai chegar até amanhã. Mas ó, olha aqui, ó. Pra quem prefere M&M's de chocolate, tá aqui, ó. Maravilha, hein? Se Isso você é quiser receber em sacanagem. casa, diz que assistiu o toco aqui do Cadeira Cativa que ganha um desconto especial ainda, né? Negocia lá com o povo, ó. 98553-9639. Disque Pizzas, na rua Pelotas 1765, no centro de Esteio. Relação custo-benefício, já compra, já... Pra assistir o jogo é maravilhoso, né? E o tamanho Nossa ideal para Senhora, essa de doce, né? Para sobremesa, tem um tamanho ideal. Né? Acham que aquela ali vai durar até amanhã. Eu acho isso. Nossa senhora. Começa que eu não sei se ela nem vai estar aqui amanhã, né? Aqui, ó. Vai sumir. Ah, vai. O Diogo Rossi tá lá no jogo no Beira-Rio e tal. Ele acha que vai chegar amanhã alguma coisa pra ele. Não vai nada.
Nem sonha, viu, Diogo Rossi? Mas aqui, ó, agradecer então o pessoal. Diz que pizza 985539639. Estemas entrega em toda a região. É uma boa pedida para uma quarta-feira, dia de jogo. Nossa, então. aliás, secar o Inter. Vamos sofrer agora 1 hora com esse cheirinho aqui. Nossa, nem me fala. O REC, a última vez que o pessoal mandou uma pizza, comeu no ar. O REC não se aguentou, não. Comeu no ar a pizza. Ah, mas é que o REC... olha, é outro patamar, né? É de se lambuzar. Não, mas também a gente tá só corneteando o REC hoje, né? Ele não acertou não encaçapou uma bola hoje lá na mesada. Mas não sou eu que falei isso. As imagens estão falando por si. Não sou eu que disse isso. Mas, enfim... Contra fatos não há argumentos, né? O Carlos de Porto Alegre tá brabo comigo aqui. Tá dizendo que tinha um trechinho ali que eu não li do recado dele, porque era um recado grande dele aqui, ó. Aproveitando, eu tenho que aguentar esse cidadão que se diz gremista e só critica o Renato. Tá falando do Tite. Tá bravo contigo, Tite. Agora, tu se diz gremista. Desculpa aí, foi mal. Agora, nesse meio campo do Grêmio, Maurício, tem uma questão também que é interessante, né? Muita gente pede a saída do Maicon hoje. A gente acompanha nas redes sociais, torcedores, pedindo, principalmente pelo Lucas Silva ser esse jogador mais de marcação, o Matheus Henrique ter uma mobilidade maior. Mas vocês lembram do Grêmio sem o Maicon, como foi nas oportunidades? Sentiu muita falta dele, principalmente nessa questão do controle de bola. O Grêmio parece que perde a situação de controlar o jogo. Então, ao mesmo tempo, e eu não estou dando uma opinião definitiva, mas sim levantando os dois lados da questão. Sim. Exato. Com o Maicon, tu ganha a posse de bola, tu controla o jogo. Mas tu perde em velocidade. Mas, Bruno, e sem o Maicon, tu ganha em velocidade, mas perde. Eu concordo contigo, mas tu concorda que talvez essa situação do Maicon hoje se dá porque não tem o camisa 10? O Maicon está fazendo hoje o que teria que fazer um camisa 10. Então, assim, isso eu já disse num outro programa. Se quer jogar com o Maicon não pode ser considerado volante no Grêmio. Exatamente. Ou ele joga como líbero, ou ele é o camisa 10 do Grêmio assim hoje. Só que a gente sabe que ele não é um camisa 10. Às vezes que ele foi colocado de 10 não rolou, né? Mas mais do que não rolou, né? Ele não quis, né? Ele chegou a discutir com o Renato, no Grenal, por exemplo. Então, ele não vai atuar como um camisa 10. Quem para mim faz essa função, e a gente chama do antigo camisa 10, né? A gente falava o Douglas era o último 10. Para mim o Jean-Pierre tem todas essas características. Não, e o Thiago Neves depende de qual Jean-Pierre que vai voltar, né? E o Thiago Neves. O Thiago Neves eu vejo diferente, sinceramente. Até ele mesmo falou na entrevista de apresentação que ele é mais um jogador que pisa na área, que ele não tem aquela característica de pifar o atacante, de pisar na bola, aquele futebol mais de salão, sabe? Sem dúvida, o Jean-Pierre nem entra na área, né? Existe uma diferença entre os dois. Sim. Mas, tecnicamente, eles supririam essa saída ou não. Eu vejo assim, ó, me incomoda muito quando um técnico tem, acabei de fazer essa crítica ao Kudê, quando o técnico tem um sistema tático definido na cabeça. No caso do Renato, diferente do Kudê, o Renato é um cara que está há 4 anos no clube, ele tem uma base inteira à disposição e ele fez contratações pontuais para se encaixar num sistema que ele tem. Então o Renato, diferente do Kudê, ele tem um sistema que dificilmente ele vai mudar, porque as contratações e a formação do Grêmio, que vem desde a base, né, ela é baseada num formato de jogo do Renato. Diferente do Kudê, que trouxe um sistema de jogo na sua cabeça e quis aplicar com os jogadores que não têm essa característica. Aonde está a única coisa em comum, e aí infelizmente é o erro, é que o momento dos jogadores, ou porque os jogadores do Inter não vão desempenhar desta forma, ou vão ter que se adaptar, ou no caso do Grêmio, porque os jogadores ou estão com problema físico, ou lesão, caso Jean-Pierre, ou não importa, neste momento os dois técnicos estão aplicando sistemas que não estão dando certo. Qual é o melhor sistema? Isso a gente ensina lá na faculdade, lá nas primeiras aulas, quando a gente fala em tática lá, né? Qual é o melhor sistema para um time? É aquele que se adapta aos jogadores que tem. Tanto é que o Renato foi com 3 volantes, supostamente porque era o que ele melhor tinha naquele momento e que não está de acordo com o que ele pensa na cabeça como um sistema para o resto do ano, que a gente sabe que deve ser com 2 volantes. Mas o que ele poderia fazer de diferente? Botar os meninos que estão bem. Tá, mas tudo bem, mas alguém dessa função teria para colocar? Não, mas não precisa. Ele testou o Patrick já. E deu errado? Tu tem o Patrick, tu tem o Darlan. Mas deu mais errado do que o Maicon ali? Acho que não. Olha, no clássico Grenal deu certo os 3 volantes. Tu tem o... Não sei. Deu o Grêmio certo, marcou o gol quando só tinha
é um volante Mas no em campo. primeiro tempo dominou a partida. O Patrick... PP, Mas dominou mais pela lentidão do Inter do que por ações do Grêmio. Bom, mas o Alisson- fica o Alisson- a imagem da vitória no Grenal. Bruno. A gente tá comentando Mas é que se a gente depois. analisar só a vitória do Grenal, só o resultado é uma coisa. Se a gente vai analisar o que aconteceu em campo, não dá pra dizer que Gente, funcionou. No segundo tempo não, mas no primeiro sim. No segundo Bruno. tempo não estavam os 3 volantes. Bruno, Ele tirou. eu faço uma Ele lista... perdeu o meio campo no segundo tempo, só que Pois no é. primeiro tempo ele Ah, não mas aí era propôs o jogo, 10 ele não fez contra- nada de bom. Aí era 10 contra 11, gente. Eu acho que Mas aí é que a gente tá falando- é complicado. Tudo bem, isso. mas a gente tá tu falando tem dos o 3 volantes, Ferreirinha, entende? tu tem o PP que tava no banco, que tu pode botar e puxar o Alisson pra trás. Gente, tu tem 1 milhão de possibilidades num time que tu tem 28 jogadores à disposição. O que eu estou querendo dizer é que o Grêmio, o Renato hoje só pensa Michael, Thiago... Quem mais? Não pensa mais ninguém. Ferreirinha não entrou mais. O Alisson não foi deslocado de lugar. O próprio que eu acho que daí era invenção demais, né? Mas tu tem o Darlan que tu pode soltar. Quer jogar com 3 volantes? Bota o Darlan e tira então o Maicon. Tu tá com 11 contra 10, bota uma correria no meio do campo. O Grêmio podia ter ganhado o Grenal melhor e poderia ter feito milhões de opções com os jogadores que tem. Por que o Ferreirinha não tá jogando? Tem o outro menino lá que já entrava todo ano, estão fugindo o nome, o careca mais velho lá. Tassiano. Tassiano nunca mais Não, ele entrou. tava lesionado, ele tava Tá lesionado. Ele Desculpa, lesionado, então ele tá eu voltando retiro. agora. Essa crítica eu retiro. Quer dizer, tu tem um monte de Não, possibilidades mas que tu tem com os jogadores que tu tem. tem muita razão quando tu coloca que o Renato ele sempre vai preferir os mais veteranos. Sem dúvida. Tanto é que nessa última partida, se a gente pensasse qual é a primeira alteração a se fazer, acho que seria unânime que o PP. E o PP acabou nem entrando Nem no entrando jogo. no jogo. É. Por isso que o telespectador chegou a colocar, inclusive, que o Renato errou e demorou a fazer as trocas contra o Caxias. O Inter hoje em campo, por onde que vocês acham que o Inter consegue superar o Tolima? Essa única troca com o ingresso do D'Alessandro, já que o Moisés vai ficar fora da partida com o Wendel seguindo na esquerda, é o suficiente? Lhe preocupa no lado do Grêmio, doutor Elvio, esse time para enfrentar em um Grenal na fase de grupos? O que pode se dizer do jogo de hoje? Eu acho que com a entrada do D'Alessandro, né? E eu concordo também com essa situação da dificuldade que vai ter o Cudê de encontrar peça para que se encaixe no esquema dele. Eu acho que não tem, né? E quando se criticava lá atrás o Odair Hellmann, né? Que era retranqueiro, que jogava com muito volante, que segurava muito, eu dizia, olha, mas o Internacional tem peças de qualidade para jogar de uma outra forma. Eu acho que o Odair não jogava porque ele... esse é o meu esquema, eu não abro mão. Eu acho que o Odair, ele sabia o que tinha na mão e conseguia tirar, e achou que aquela era a melhor forma de tirar o máximo, né, do Internacional, né? Tanto é que depois vieram os outros 2 técnicos no final do ano e foi bem pior, né, o desempenho. Mas o Cudê vai enfrentar essa dificuldade de tentar fazer com que os jogadores se adaptem a esse esquema, que eu sou da mesma opinião. Acho que os jogadores não têm essa característica, mas com a entrada do D'Alessandro, dada a diferença de qualidade dos times, eu acho que o Internacional supera essa fase de maneira tranquila. Tem que cuidar com o empate com gols, né? Que isso é perigoso, porque aí desclassifica, mas acho que o Internacional não vai ter dificuldade, porque dada a diferença de qualidade dos dois, a entrada do D'Alessandro com a criatividade que o D'Alessandro tem. Agora, o Internacional vai ter que pensar para mais adiante, né? No primeiro tempo do Grenal, eu não vi o Internacional. Estava jogando em casa. Estavam tentando jogar num sistema que Eles não está dando não certo. via o primeiro tempo. E eu justifico a situação do segundo tempo muito em razão da preparação física. Somado que sai o Lucas Silva, então se perdeu a proteção na frente da zaga, né? Tem uma soma de fatores, mas a principal... Saiu o Maicon primeiro, né? No Grenal, no caso. Isso. A Aí principal... o Maicon entra o Thiago Neves, que deixa um buraco no meio campo. Mas a principal questão da preparação física. O Internacional vai ter que pensar, Internacional vai ter que pensar em ajustar o seu esquema de jogo para esses jogadores, porque os laterais não têm essa característica. Esse é o o ponto. Musto, né, a estatística dele mostra que a cada 2 jogos é um amarelo.
e a cada X jogos vai ter um vermelho, né? E essa saída de trás ali, até agora, eu não vi todo esse peixe que foi vendido, né? O Inter desse jogador. O Inter falou muito em intensidade, e o único jogador titular que foi contratado, porque o Bosquilha entrou por lesão do Patrick, foi o tal do Musto, que é o jogador que fica mais atrás e que de intensidade não tem nada. Eu não vi nada. Não tem absolutamente nada de intensidade. E aí, eu também já comentei aqui, acho que existem algumas peças que podem se encaixar. Por exemplo, o Edenilson. Acho que o Edenilson está jogando no lugar errado. O Edenilson, se ele jogar como uma espécie de volante, chegando no fator surpresa, dando essa intensidade vertical, eu acho que o Edenilson é um cara que, no lugar diferente do que ele está hoje, ele vai entrar bem nesse sistema. E eu gosto desse sistema. O Atlético Paranaense envolveu o Grêmio e envolveu o Inter no ano passado com um esquema parecido sistema do com Santos esse. também. Do Santos também, exatamente. No jogo da Arena, não, né? No jogo na Arena, o Grêmio foi muito bem, fez 2-0 e se não fosse o André, seria mais, né? Verdade. Mas eu concordo, eu acho que o Inter hoje, a única coisa que tira o Inter é o psicológico. Porque a qualidade técnica é muito maior. O fato de classificar ou não representar 3 milhões a mais ou a menos nos cofres, isso chega nos jogadores? Porque eles sabem que as finanças não estão boas, que foi feito um esforço financeiro para segurar o Paulo Guerreiro, que o Cudê não ganha pouco. Mas acho que muito mais a pressão, Maurício. Perdeu uma pré-Libertadores, a pressão é muito grande, né? A gente já viu isso com o São Paulo no passado, com o Corinthians, e ainda mais aqui, claro que não dá para comparar com a pressão do Corinthians, por exemplo, mas aqui também a pressão é muito grande pela dupla Grenal, sabendo que o Grêmio já está na fase de grupos, que o Inter, a classificação é para a fase de grupos? É para o grupo do Grêmio, é um Grenal, a gente sabe que os jogadores estão querendo dar resposta também em Clássico Grenal. Hoje o Alessandro Barcelos, vice do Inter, deu uma entrevista pra gente lá na Rádio Grenal, e ele, perguntado sobre o Renato torcer por Clássico, ele pareceu não acreditar muito, assim, né? Mas disse que a interpretação é de cada um, e disse que o Renato pode vir a se arrepender de estar torcendo para o Inter se classificar. Então, ele mostrou essa certa indignação, assim, do Inter também com essa situação do Clássico Grenal. Porque essa história de que o Renato está torcendo para o Inter ganhar e chegar na fase de grupos é porque ele ganhou o Grenal no Beira-Rio. Se ele perde por 1-0 o Grenal no Beira-Rio, eu tenho certeza, eu aposto que o senhor quiser, doutor Elvio. Se ele perdesse aquele Grenal de 1-0, o discurso dele ia ser: não, nós já estamos na fase de grupos, eles ainda têm que chegar. A gente conhece o Renato. Mas isso faz parte do futebol, tem que incentivar o espetáculo, tem que dar, com quanto seja respeitosa a situação, eu acho que isso aí movimenta, né? Isso aí faz parte, né? O Renato sempre foi assim, sempre soube, né? Dar a sua dose de incentivo para as coisas e aproveitar bem as situações. Isso é uma pergunta da imprensa, de jornalismo, já com a intenção de provocar essas reações. Porque função de torcer é da torcida. Até que não tem que torcer coisa nenhuma. Se for o Inter ou for o Tolima, tu vai lá, estuda e monta o sistema para ganhar o jogo. Mas não era isso que ele tinha que responder? Bom, é o que eu responderia se eu fosse o treinador. Se fosse optar pelo politicamente correto, sim. Não, porque jogador, quando passa pelo media training, e todos passam, e todos já são bem calejados para eles, dizem: não, quem quer ser campeão tem que passar por qualquer adversário. O adversário não se escolhe, aquela coisa. Esse é o discurso mais batido do futebol. Às vezes parece que a torcida do Renato vai fazer o Tolima fazer um gol ou tomar um gol hoje. Não, os caras foram na igreja aqui em Porto Alegre. Acho que isso vai mudar o jogo. Isso. Talvez queira deixar o Inter mais de sangue doce também, né? Mas respondendo para ti, Maurício, a questão financeira, eu entendo que ela pesa bastante também, porque ela faz parte de um planejamento. Sim, claro. Né? E a falta desses resultados, né, diminui sensivelmente as receitas. Embora, se Internacional não passa, mas vai para a Sul-Americana, né? A diferença de premiação é um 30-35% menos. Sim. Ou seja, quer dizer, ainda tem... mas não são todos que vão, né? São só os dois melhores dessa fase. Por isso que são os dois melhores classificados. Mas os que forem para a Sul-Americana, em relação à premiação, ainda vão ter receitas importantes. Né? Olha aqui, ó, o Emerson de Gravataí. Um técnico que aceita 0-0 no mata-mata, eu não sei o que pensar. Estava empolgado com o Cudê, mas começo a ter medo.
Os 2 últimos jogos me decepcionaram, diz o Emerson de Gravataí. E o torcedor tem tido paciência porque é um início de trabalho, porque ele é um treinador que deu certo no Rosário Central, deu certo no Racing. Porque agora também tem essa parcela. Agora, concordar com o que está sendo feito, o torcedor não concorda, né? Se fosse o Odair a escalar 4 volantes, e teve gente dizendo que não era 4 volantes, assim, ó. Pode até ser que o Patrick e o Edenilson não estivessem atuando na função, mas são volantes. Mas são volantes, claro. Então, prova disso é que ele negar, perdeu né? um gol de cabeça e cruzou uma bola direto para a linha de fundo, porque não é nem ponteiro e nem centroavante. Qualquer um que faça hoje esse adendo que fez o Bruno, e que é correto, já não são volantes, que é um adendo, é ok, é uma justificativa válida. Mas essa pessoa que faz esse adendo hoje para salvar a pele do Cudê ou para defender o Cudê, tinha que fazer pro Celso Roth e pro Odair na época. A mesma pessoa que disse que o Patrick e o Edenilson não são volantes, tem que dizer que o Odair era um treinador faceiro, que jogava só com um volante. Já que o Edenilson e o Patrick não são volantes, então era só o Dourado. Então, por que para um a tese é de um jeito e para outro é de outra maneira? Né? As minhas críticas com relação ao Odair era muito mais com relação às substituições. Eu acho que não teve um programa que eu não critiquei isso. Se a gente lembrar daquele fatídico lance lá do Sarrafiore, lá que perdeu a bola e tal. Contra o Flamengo. Que é coisa de jogo, acontece, não é o caso. Mas eu fico pensando assim, o Sarrafiore já passou por 4 treinadores. Nenhum deles colocou esse menino a jogar. Tem algum problema, que pode ser inclusive técnico. Ou seja, na pior das hipóteses, a gente pode concluir que ele não é tão bom quanto parece ser ou quanto vender o produto. Se é assim, e se o Odair conhecia o seu grupo, por que botar o Sarrafiore justamente... Veja, não estou questionando a bola que ele perdeu, mas por que entrou o Sarrafiore? Então, assim, as trocas do Odair, sabe, quando tinha que botar atacante, ele botava defensor. Não, e mais do que por que o Sarrafiore? Por que tirar um zagueiro para colocar um meia? Eu lembro desse jogo, eu entendo por quê. Eu entendi. Não, mas tinha tempo, ele tinha 15 minutos para fazer o jogo. Quando eu vi a troca, eu entendi. Por quê? Ele tirou o Cuesta, porque o Cuesta já tinha amarelo e ele deu uma chegada que era para segundo amarelo. Então ele tinha convicção que no primeiro contra-ataque do Flamengo o Cuesta ia ser expulso. Era 38 do segundo tempo, 15 com os acréscimos. Faltava. Não era motivo para tirar. Mas nem ele explicou isso. O segundo, porém, é que o treinador não vai admitir isso. O Renato não vai admitir. Mas seria uma boa justificativa pro erro dele. O Renato não vai admitir que tirou o Maicon no Grenal por medo de expulsão. Os treinadores não admitem isso. Eles não vão falar, eu tirei por medo. Eles não falam. Por que entrou o Sarrafiore? Porque o Sarrafiore, todos os técnicos o criticam e todo mundo dos bastidores o critica por falta de intensidade na marcação. Só que todo mundo elogia ele por conclusão de média e longa distância. Então, era o que o Inter precisava naquele momento. Talvez um exagero tirar o Cuesta por ser muito cedo. Faltavam 5, 6 minutos do tempo regulamentar. O técnico tem que trabalhar com isso. Ele achou que podia matar o jogo. Ele achou que ia pra cima. Exatamente, no meu modo de ver. E a gente não pode esquecer que no gol do Flamengo... que podia matar. E o Internacional, no ano passado, estava muito bem fisicamente. E quando nos 15 minutos finais, ele acabava sobrando. E aí ele botava um pouquinho o time pra frente. E doutor Elvio, eu acho que ele tentou fazer isso. Aí tomou 2 gols. Até esse jogo... Aí que foi o erro. Porque ele deveria manter aquilo ali, o 0x0, pra trazer pra cá. E aí, se o Cuesta tá com o amarelo, claro que foi tu tá dentro do Maracanã. Sem dúvida. Quer dizer, a minha crítica daí foi Mas nós estamos falando do jogo do Beira-Rio. Do Beira-Rio, talvez aquele jogo contra o Flamengo também sirva de subsídio pro Cudê botar o Fux e não o Moleto. Porque naquele jogo, vamos lembrar o que aconteceu naquele jogo e também no jogo com o Atlético Paranaense. O Moledo, dos 15, 20 do segundo tempo pra frente, virou atacante. Mas isso é culpa também do treinador. E dane-se a defesa, porque ele não tem velocidade. Não, isso é culpa do treinador. Não é culpa do zagueiro. E eu falei aqui, inclusive, que estavam tirando o Moledo muito cedo para botar esse menino. E aí escalaram direto no Grenal. Estão pedindo para queimar o menino. É um grande zagueiro com um grande futuro. O problema do Moledo é que ele não tem velocidade. Está errado. Mas não importa. É o que eu falava do Michael pro Grêmio, vale pro Inter. Mas no esquema do Cudê, o zagueiro fica exposto. Mas neste momento, o Moledo tinha que estar jogando. Tinha que estar jogando aquele Grenal. Mas aí se o Moledo tá jogando e toma uma bola nas costas, como ele tomou nos 2 Grenais que o Dr. Elvio estava citando, inclusive. Tu gostou da rotação do Fux no Grenal? Ele tomou... Não, eu não gostei. Então, mas eu entendo tu tá concordando com o que eu estou dizendo. Não era a hora do menino entrar. Não
mas Só eu que não tô dizendo... o Moledo nos Grenais, ele tomou umas 20 bolas nas costas com o Everton correndo nas costas dele. Eu vou discordar, Maurício. O Moledo nunca foi tão ruim como querem fazer eu acho que Não, eu não acho ele ruim, eu acho ele um baita zagueiro, só que pra jogar desprotegido como tá ficando o sistema do Inter, não dá pra ser o Moledo. Eu sei que 100% da torcida colorada vai discordar, tá? Mas eu acho o Moledo mais zagueiro do que o Cuesta. O Cuesta ele é muito valorizado pela saída de bola. Não que ele não seja um grande marcador. Sim. É um grande marcador. Sim. Mas na parte da marcação, que é a principal função do zagueiro, eu gosto mais do Moledo. Essa história de principal função com o Cudê não funciona. O zagueiro é que tem que armar. Pode ser, mas... O Cuesta é o cara que mais dá passe no Inter. Mas aí tá errado, né? E tem gente que compara com o Barcelona. Só que tem que lembrar que o Inter não é o Barcelona, né? O Moledo e Cuesta foi uma dupla excepcional no ano passado. Mas foi excepcional porque tinha um primeiro volante que ficava postado na frente deles e defendia, protegia. Agora esse volante tá lá como 10, um outro volante tá atrás dos zagueiros e tu joga sem sobra. Além disso... Continua sendo culpa do técnico. E os laterais jogam como ponta ainda. O que eu tô... Continua sendo culpa do técnico. Como era do Odair ano passado, quando ele fazia... O Odair era um cara que ele fazia leitura, preparação pro jogo. Eu gostaria de discutir com ele. É sério, para aprender com ele. Cara. Porque quando o Inter entrava em campo, o Inter tinha um sistema de jogo, um formato de marcação e transição de ataque. Tu olhava assim, era um belo time. Quando ele começava a fazer substituição, ele se perdia a partir do segundo minuto, terceiro do jogo. As leituras do jogo já começava a errar. Né? É que o problema, Tits, do caso do Cudê, é que como o Inter tá defendendo tanto e batendo tanto nessa tecla de mudar o paradigma, de ser uma equipe mais propositiva, de mudar o que o Inter vinha fazendo nos últimos anos, com isso, o Cudê chegou não para fazer a leitura do grupo e montar um time com o grupo que ele tem. Ele chegou com a visão dele de como tem que ser o time para implantar a filosofia e use dele. as peças da maneira que for. Se a peça não encaixar, troca. E eu acho que ele não tá fazendo a leitura de que Moledo e Cuesta... Eu concordo que Moledo e Cuesta é a melhor dupla de zaga do Inter dos atuais zagueiros. Só que não funciona nesse sistema. E pro Cudê, vale o sistema e não quem são os melhores. E depois tem uma situação, quando a gente fala em zaga, né? Tem uma fórmula que há muito tempo deu certo, né? Que é aquele zagueiro que é mais chegador, que não é o tanto de qualidade, e um que sabe sair, né? E esse tipo de fórmula funcionou muito em muitas equipes. Agora pega dois que sabem sair, mas não é tão chegador, não segura tanto lá atrás. Eu acho que por isso é que a dupla do Moledo e Cuesta funcionava bem, porque atendia a essas características, né? Mas é como o Maurício falou, o técnico pensa que ele quer implantar aquele esquema, né? Então aí ele falou, né? Ele falou. Mas eu acho que ele está certo em tentar, né? A opção da dupla de zaga hoje é em cima da melhor saída. Sim. Né? Isso, não sei aonde é que ele viu essa melhor saída. Eu também não enxerguei muito, mas ali no treino, né? O treinador tá no dia a dia treinando, ele tá enxergando, né? E aí, doutor Elvio, Bruno, Tits, eu acho que o Cudê sofreu pela necessidade financeira do Inter. Por quê? Não fosse a necessidade financeira do Inter, o Inter chegaria no Fux no final do ano passado e diria: Fux, faz que nem o Gerson e pede para não ser convocado, porque a gente precisa de ti aqui em janeiro, porque nós temos uma pré-Libertadores, o time tem que estar pronto no final de janeiro, tu não pode ir pro pré-olímpico. Mas não tem... Como o Inter precisa vender, pensou, não, vou botar o Fux na vitrine do pré-olímpico, vou fazer essa venda e o Cudê se vira com o que tem. O Fux começou o pré-olímpico na reserva, não era nem utilizado, nem nas trocas que da seleção brasileira pré-olímpica, nos primeiros 3, 4 jogos do pré-olímpico, ele entrou só na reta final. Com isso, o produto não se valorizou e atrapalhou a preparação. Talvez se o Fux estivesse aqui desde o início do ano, ou ele estaria mais adequado ao sistema e aí colaboraria com a tal da saída qualificada, ou e talvez teria se valorizado veria que ele não mais. É o cara para isso. Talvez teria se valorizado até mais. Porque não jogou na seleção, teria jogado no Inter. Se fosse bem, teria se valorizado mais e ainda assim ia se saber que ele foi convocado para a seleção.
E apenas não foi por um pedido do clube, né? Não, e ele é um bom jogador, é um jogador de futuro, e acho que o Kudê está certo em querer implantar uma filosofia. O que está aparecendo só é que é um misto assim, ó. Nós precisamos chegar nesse sistema de jogo, mas nós precisamos nos classificar em 2 mata-mata e mais 2 mata-mata. Não há dúvida. Então tu tem um meio termo ali que tu não consegue juntar nesse momento, que depois que tu vai aí sim para uma fase de grupos, segundo turno de Campeonato Gaúcho até dá para soltar um pouco mais. Só que a leitura que nós estamos fazendo aqui e que talvez o Kudê esteja aos poucos percebendo, e aí eu entro de novo na entrevista do Caetano, vejam, que foi feita aqui, que vai ao ar, ou já foi ao ar, mas que tem como pegar ali. Eu acho que o Inter não tem esses jogadores, essas peças, e não tem perspectiva financeira de tê-los. Tu sabe que o Caetano citou essa entrevista e ele comenta exatamente isso que tu analisa. Que ele vê o Kudê fazendo um time mais pronto para se classificar nesse momento. Para depois, com a fase de grupos, vai ter mais tempo que te permite perder, ele poder fazer mais mudanças da maneira como ele imagina. Talvez a postura e a escalação seja com base nessa questão da cautela mesmo, Isso, né? Porque eu não posso arriscar, perder, não posso perder. Na verdade, ele estava com 4 volantes, né? Foi. Agora com o Celso Rotti, agora com 3, porque o Patrick se machucou e entrou o Bosquilha, né? Exatamente. Mas essa questão até, os jogadores que mais se modificam para mim são os laterais, né? Que ele joga quase como um ponta quando tem a bola. E aí eu vejo os 2 laterais insuficientes para esse esquema, tanto o Rodinei quanto o Moisés. E hoje pior ainda, né? Porque o Moisés deve ser confirmado como desfalque, e aí atua o Wendel, que não preciso nem comentar, né? É a última temporada dele. E a gente sabe que o Inter tem dificuldades financeiras, né? O Maurício citou, isso é claro para todo mundo. Mas aí a gente não precisa nem sair da aldeia para fazer uma análise. O Grêmio contratou 2 laterais para a direita e não pagou por eles. Vitor Ferraz e Orejuela. Foram negócios muito bons. Exato. Muito e o Inter bons. também não pagou pelo Rodinei. Será que se entendeu que o Rodinei era superior a Vitor Ferraz e Orejuela? Pelo menos a um dos 2? Eu não vejo assim, pelo menos. Eu acho que o Rodinei, ele é um lateral mais de força, que é o que o Kudê quer. Mas assim como o Moisés... Mas aí o Caetano falou aqui... O Caetano falou aqui o seguinte, perguntado sobre o Natanael. Ele falou sobre essas características também de força e velocidade. Hoje o Alessandro Barcelos falou a mesma coisa na Grenal, e é a característica que o Kudê gosta. E por que o Natanael não joga? Mas aí tem o seguinte, em relação ao Natanael. Nós estamos dizendo que o sistema é revolucionário, que essa história de colocar os laterais lá na frente é uma mudança do time do Kudê. Eu estava no Grenal do Beira-Rio, ano passado, que jogaram as reservas, e eu estava atrás de um dos gols. E como eu, enfim, fui assessor do Atlético Paranaense, que todo mundo já sabe, o Natanael trabalhava lá enquanto eu estava no Atlético. Falei, cara, eu vou acompanhar a movimentação dele. O Natanael, ano passado, nesse Grenal, pode pegar o VT. Ele fazia exatamente o que o Moisés faz hoje. Exatamente a mesma coisa. E o Wendel? Faz o quê? Não, o Wendel, a justificativa do Caetano foi... Como o Wendel era o titular... Ele machucou, né? Ele machucou ano passado. Não, ano passado. Mas agora ele tá bem, tá 100%. E ele não foi inscrito. Não tem lógica. Não foi inscrito no eu vou colocar um detalhe a mais nessa análise de Rodinei ou dos laterais do Grêmio. Se tu é o Ferraz, tu vem pro Inter, que tem que passar por 2 mata-mata, ou tu vem pro Grêmio, que já tá na Libertadores? Se eu sou o Ferraz, eu venho pro Grêmio. Eu acho que isso que pesou. Mas se eu sou o Orejuela, eu não sei se eu venho pro Grêmio. Porque o Ferraz já tinha vindo. Exatamente. Só que o Rodinei já tinha vindo pro Inter. Sim, mas o Orejuela já se sabia que não ficaria no Cruzeiro desde o final do ano passado. Né? Bom, tudo bem, mas aí eu não sei exatamente o fator tempo da negócio. É muito fácil a gente falar aqui, que nem o Caio, é que nem o Caio Henrique. Todo mundo sabe que ele está acertado com o Grêmio há 3 meses atrás. Quer dizer, então a gente não sabe se o fator tempo é aquele que os dirigentes nos dizem. Não, né? É que no caso do Cruzeiro, há uma cláusula no contrato do Orejuela que se o Cruzeiro caindo para a Série B, ele teria que ser repassado a algum clube da Série A. Mas eu digo com relação ao Rodinei. Talvez o Rodinei já tivesse antes. Pode ser. Daqui a pouco acertou muito antes. Aí tem a questão financeira e tudo mais. Tá passando na tela aí o recado da Rede Sanar de Farmácias. Tem o último sorteio ainda de R$5.000. Você gasta ou investe em produtos de perfumaria R$20.
ganha um cupom, concorre a R$5.000 no último sorteio da promoção e ainda a um carro 0 km com o cartão Fidelize, até 70% de desconto para você. Já voltamos. 8h13, repassando os principais destaques de hoje. O Jean-Pierre treinou normalmente, deve ficar à disposição a partir da segunda rodada deste segundo turno do Campeonato Gaúcho. Matheus Henrique e Everton, eu citei já na abertura do programa, eles sentiram desconforto muscular durante o trabalho e deixaram a atividade mais cedo. O Everton, inclusive, concederia entrevista coletiva hoje, mas foi retirado da coletiva por conta desse desconforto que ele teve. Vai ser reavaliado nos próximos dias. A preocupação não é para a partida contra o Juventude sábado, 11 da manhã, até porque deve ser uma base reserva, deve ser um time misto, mas um misto bem frio para enfrentar o Juventude. 11 horas da manhã na Arena. Orejuela e Caio Henrique devem começar essa partida. O David Braz está suspenso. O Jeromel deve jogar ao lado do Paulo Miranda no Gauchão. Na Libertadores devem jogar David Braz e Jeromel. Então serão duas duplas de zaga. E teremos na estreia do Grêmio na Libertadores uma dupla de zaga que não atuou este ano. O Jeromel vai começar a atuar agora, enfim. Mas não é problema, até porque são jogadores que já estavam aqui na última temporada. O Inter enfrenta o Tolima hoje, 9h30 da noite. D'Alessandro retorna ao time, isso é líquido e certo na vaga do Marcos Guilherme. É a tendência de momento, daqui a pouco até pode, enfim, poder surpreender, mas não é a tendência. O Moisés deve seguir como desfalque, o Wendel atuando na esquerda. O provável Inter com Lomba, Rodinei, Fux, Cuesta e Wendel, Musto, Lindoso, Edenilson e Bosquilha, D'Alessandro e Guerreiro. Muita movimentação de torcedores, a expectativa é de 40 mil espectadores na partida. O Musto, se tomar o cartão amarelo, fica fora da estreia na fase de grupos. E o Inter classificando, é óbvio, o Inter precisa vencer para classificar. 0-0 leva para os pênaltis, 1-1 ou qualquer empate com gols classifica os colombianos pelo critério do gol marcado fora de casa. Se o Inter vencer, avança para o grupo do Grêmio e enfrenta a Universidade Católica na próxima terça em Porto Alegre. A partida contra o Caxias pelo Gauchão passou de sábado, 4 da tarde, para às 7 horas da noite. O Tolima, adversário de hoje, atuou no sábado, partida que terminou só no domingo pela manhã. O jogo foi interrompido por um temporal. Então, enfim, foi meio tumultuado também. Foram meio tumultuadas as últimas horas deles lá na Colômbia. Assim como o Inter teve dificuldade para chegar lá, eles também tiveram uma peregrinação para chegar aqui. Nessa partida jogaram quase todos os titulares, né? 7 iniciaram e mais 2 entraram. 7 titulares começaram, foi contra o Júnior de Barranquilha, e 2 foram utilizados na segunda etapa. Depois do intervalo, os palpites para o jogo de hoje. E eu quero já saber, especialmente do Dr. Elvio, do Tits, mas também do Bruno Soares, o Inter passando para a fase de grupos, é líquido e certo que a dupla Grenal avança para as oitavas, ou pode surgir uma surpresinha no meio do caminho? Já voltamos. Lá, conheceu. E outros 15 do REC mesmo, né? Não, do REC mesmo deve ter uns 30, porque o REC ele se faz, mas... Só ele precisa jogar, precisa treinar lá na canchinha de bocha lá para ver se ele acerta algum esporte na vida. Não, sinuca a gente viu que o REC não joga nada, né? Futebol nunca jogou. Não, ele nasceu para ser jornalista, cara. É isso. Pebolinho, o Fla-Flu também viu hoje que ele não joga coisíssimo. Não, ele disse que joga bocha. Vai ficar chateado contigo se tu dizer Diz que é, né? Tudo bem. Leva ele lá para Lagoa Cortada e pede para ele fazer a mesma imagem que fizeram ali da sinuca ali. Lá na Mesarte, vamos fazer lá na Lagoa Cortada. Na Lagoa Cortada. Vamos. Palpites pra hoje? Antes, Maurício, o Tolima tá escalado, tá? E ele tá tirando um meia, o Albornoz, e tá botando o Rios, que é um volante. Então o Tolima um pouquinho mais precavido pro jogo de hoje. Sem o camisa 10, que foi... Camisa 10 Não, eu digo, no jogo passado... O 10 era o... No caso aí o 10 que foi expulso foi o Montijo, da eliminatória anterior. Foi na eliminatória anterior. Perdão. É que tanto jogo eliminatório que... Não, mas sai o meia, então o Albornoz, e entra um volante, o Rios, o resto é o mesmo time do jogo de ida. Então, o Inter em instantes deve vai pro 0-0. O que parece pra vocês? Palpites pro jogo de hoje. Roberto Tits. 2-0 pro Inter.
Acho que nem o Inter tem tanta confiança assim, doutor Acho Elvio. que 2-1 para o Inter. O Inter acho que consegue passar. Não sei se fácil, né? Mas passa pela diferença de qualidade dos times. Eu não vi poder de fogo desse time do Tolima nem jogando em casa, né? Então quem dirá fora, ainda mais com um volante a mais. Eu acho que quando se imagina de repente que aquele torcedor gremista que vai secar hoje, vai imaginar aquele empate com gols, né? Uma vitória do Tolima é mais difícil. Então é mais ou menos por aí que o Tolima vai especular, mas acho que vai dar 1-0 pro Inter. E achei também que no segundo tempo eles caíram muito rendimento físico. Também. Jogando em casa, eu achei que se abateram bastante, né, na questão física, né? Então já tem uma diferença de qualidade, aí cai a questão física no segundo tempo, aí fica uma situação bem disparelha. Eu tentei te deixar bem ali, Tits, quando eu tava fazendo o merchan da Óticas Viveira, e o Breno do Banrisul tá pegando teu pé aqui, tá dizendo, Tits, perto dos 50, gato não, kkk. É que o Breno, quando ele me abastecia lá, tu sabe dessa história, né? O melhor centro médico que eu vi jogar em Santa Terezinha era o Breno. Era melhor do que agora como gerente, que crédito ele tá dando... para todo mundo, menos pros amigos, não entendo isso. Eu nunca ganhei nenhum centavo de crédito, Breno. Só que eu era o mais novo, eu fazia gol, eu corria, e ele só ficava no meio ali, porque ele é 10 anos mais velho que eu. Aí é por isso que ele tá tocando essa flauta aí. O Inter ainda não tá no papel, Maurício, mas já está confirmado que Moisés está fora da partida, tá? A assessoria informa aqui o entorse no tornozelo esquerdo, que ele realizou um teste durante o dia, mas foi vetado do jogo, e o mesmo acontece com o Sarrafiori. Entorce no tornozelo, só que aí o direito, o Sarrafiori também está fora da partida. E agora sim sai a escalação do Inter. Lomba, Fux, Cuesta, Rodinei, Wendel, Musto, Lindoso, Edenilson, Bosquilha, D'Alessandro e Guerreiro, o time que a gente esperava. O Inter escalado sem surpresas. Banco de reservas também sem grandes novidades, sem grandes surpresas, até porque não tem grandes novidades e surpresas para se colocar nessa fase. Lembrando, o Inter tem só 25 inscritos na Libertadores, classificando pode inscrever mais 5. O Grêmio até o final da semana já tem que mandar a lista de 30 atletas. O Emerson de Gravataí, o Odair fez mais que todos os técnicos de 2015 para cá, finalista da Copa do Brasil, quarta da Libertadores e classificado para a Libertadores deste ano. O Cudê, no mínimo, um título de expressão precisa garantir, tá na bronca aqui. O César do Maitá, é comovente a preocupação desses gremistas com o Inter. Quanta falsidade. Vamos se preocupar com o time de vocês que está em decadência junto com o treinador. O Mário de Porto Alegre, não pergunte que Mário, é o Galvão, tá? Ferreirinha, Tassiano, Elias e outros vão ser relegados ao ostracismo. Thiago Neves será o novo André. Vai ser a primeira opção sempre, diz o Mário. Deixa eu ver aqui mais um recado do Carlos Moura de Canoas. Tá na bronca contigo, Tite. Está dizendo que tu é maluco, que tu se diz gremista, mas que sabe tudo de esquema tático. Por que tu não tá no lugar do Renato, então? Pergunta ele. Pois olha, é só me convidar. Me convidem que eu vou lá. E inclusive boto Ferreirinha, o PP, boto toda essa gurizada a jogar. Mas eu concordo com o anterior, inclusive falou em forma de crítica, mas no fundo acabou dizendo que os dois times, cada um se preocupa com o seu, mas no fundo os dois não estão bem. Nós estamos passando por uma fase que a Libertadores são times fracos até agora para o Inter, e o Campeonato Gaúcho são times, com todo respeito, fracos a nível nacional, e mesmo assim se perdeu para eles, né? No caso do Grêmio, que perdeu para o Caxias. Eu acho que nesse momento o Grêmio e o Inter não estão sabendo aproveitar essa, entre aspas, pré-temporada, que não é mais pré-temporada, né? Se jogasse um Campeonato Brasileiro hoje, os dois cairiam na primeira fase. Gauchão vira Copa do Mundo no segundo turno, já que só um pode chegar na decisão? Ficou uma situação ruim para os dois, né? Quer dizer, ou vai um ou vai outro, não tem Grenal na final, né? Então, aquele que se dedicar mais e que colocar, no meu modo de ver, menos time reserva, né? Quer dizer que investir mais no Gauchão, eu acho que é o que deve levar. E o futuro do segundo turno passa por hoje à noite, né? E se perder nessas condições que eu concordo, perde a primeira da Libertadores ou Grenal, já acho que tem técnico que vai ter problema para permanecer. Veremos a partir das 9h30 o que acontece. O Inter vai para a fase de grupos para o grupo do Grêmio. Amanhã a repercussão aqui no Cadeira Cativa às 19 horas. Boa noite.